Você acredita que entende a vida, que já percebeu os padrões que a cercam, mas e se eu lhe dissesse que tudo o que você conhece é apenas uma superfície de um mar profundo de sabedoria que Thoth guarda desde o princípio dos tempos? O escriba dos deuses, o senhor do tempo, arquétipo da inteligência divina, observa silenciosamente enquanto você pensa que domina seu próprio caminho, e ainda assim existe uma chave, um portal invisível, que pode abrir sua percepção de forma que nenhuma experiência comum jamais poderia alcançar. Imagine sentir, mesmo por um instante, a vastidão da mente universal pulsando dentro de você, como se cada célula de seu corpo fosse ativada por uma energia sutil que conecta passado, presente e futuro, unindo-os em um só ponto de consciência. É exatamente isso que Thoth representa, a ponte entre o visível e o invisível, a voz do silêncio que revela o Logos divino, a sabedoria que transcende o tempo e os limites do que você acredita ser possível. Agora, concentre-se, repita mentalmente enquanto sente cada palavra ressoar em seu peito. Eu estou pronto para decifrar o mistério final. E escreva essa frase nos comentários agora mesmo, criando uma conexão direta com o fluxo da consciência que este vídeo vai ativar. Se você deseja realmente aprofundar sua jornada e se conectar com o guardião dos registros, torne-se membro do canal Thoth agora. Seja parte do círculo que acessa os códigos de sabedoria ancestrais antes de qualquer outro. Feche os olhos por um momento e sinta o ritmo invisível do universo pulsando ao seu redor, como se o próprio tempo estivesse respirando dentro de você. Cada inspiração traz imagens internas, que refletem símbolos antigos, geometria sagrada e a linguagem da luz que Thoth codificou nos registros akáshicos. Observe como a mente tende a se prender ao imediato, ao cotidiano. Mas existe uma voz interior, uma chave vibracional que se ativa apenas quando você percebe que, como acima, assim abaixo, não é uma frase, mas um estado de consciência. Imagine-se caminhando nos corredores de templos de sabedoria, cada pedra vibrando com a energia de eras, e cada símbolo que você observa é uma porta que leva ao interior da sua própria mente alquímica. O escriba celestial não fala em palavras comuns. Ele se comunica através de imagens, ideias e arquétipos que você sente antes mesmo de compreender, e é nesse espaço que a transmutação interior começa, silenciosa, profunda e irreversível. A mente humana está condicionada a ver o mundo como fragmentado, cheio de causas e efeitos isolados. Mas Thoth ensina que tudo é interligado, que a lei do mentalismo rege cada pensamento, cada sensação, cada memória. Perceba como, ao refletir sobre isso, surgem paradoxos que desconstroem suas crenças mais antigas, e essa quebra de padrão não é confusão, mas sim o despertar da consciência que percebe que o todo é mente e que a realidade manifesta é apenas um reflexo de padrões invisíveis que habitam dentro de você. Sinta a expansão da percepção enquanto cada camada de condicionamentos coletivos e modelos herdados da psique humana é suavemente dissolvida, revelando uma mente mais clara, mais viva, mais capaz de captar o pulsar do cosmos e o murmúrio silencioso do Logos divino. Thoth, ou Tehuti, nos convida a entrar na biblioteca cósmica, onde cada livro sagrado é um espelho da alma, e cada símbolo antigo é uma senha para acessar dimensões ocultas de conhecimento. Imagine que você pode percorrer corredores infinitos, tocando os registros akáshicos e absorvendo de forma segura e consciente a sabedoria dos ciclos cósmicos e das leis universais. Cada passo é um alinhamento vibracional, cada visão interior é um portal dimensional que conecta seu corpo de luz ao universo. A sensação é profunda, visceral, como se você estivesse redescobrindo uma memória ancestral que sempre existiu, mas que foi obscurecida pelos padrões inconscientes do cotidiano. Visualize agora a tábua de esmeralda diante de você.
suas palavras ecoando como mantra na mente e no coração. Assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. Não é apenas um ensinamento antigo, é uma prática viva que ativa seu terceiro olho, desperta a consciência e desperta a voz interior que até então estava adormecida. Cada sílaba dessa sabedoria hermética atua como gatilho para a sua transformação interna, uma alquimia silenciosa que refaz a percepção, conecta os fragmentos dispersos do ser e cria alinhamento entre corpo, mente e espírito. Enquanto você respira profundamente, perceba que o guardião do tempo não impõe nada, ele oferece uma chave. Essa chave não abre portas físicas, mas desbloqueia a memória ancestral, o acesso aos livros sagrados, a linguagem simbólica dos deuses e a geometria sagrada que governa todos os ciclos da existência. Você sente dentro do peito uma leveza que jamais experimentou e, ao mesmo tempo, uma intensidade, como se estivesse na fronteira de múltiplas realidades, onde a consciência se expande para além do habitual, percebendo que cada escolha, cada pensamento e cada intenção reverbera na mente universal. Cada conceito hermético, cada princípio revelado por Hermes Trismegistus é um convite à introspecção e à metanoia. Ao contemplar a lei da polaridade, por exemplo, você percebe que todos os opostos coexistem e que a percepção correta de cada extremo permite que a alma encontre equilíbrio e clareza. Ao refletir sobre a lei do ritmo, sente o fluxo natural do tempo, do ciclo da vida e das emoções, entendendo que cada subida e descida é apenas parte do movimento universal. Esses arquétipos não são teóricos, eles são práticas aplicáveis, imagens internas que se manifestam e transformam a consciência sem precisar de recursos externos. Sinta agora o chamado silencioso do escriba dos deuses. Ele não exige, ele revela. Cada palavra, cada símbolo e cada imagem que você internaliza é uma semente que germina no seu inconsciente, criando conexões invisíveis que orientam sua evolução. Imagine que sua mente é uma lâmina afiada, lapidada pela reflexão, pela observação e pela prática de percepção interna, capaz de discernir padrões antes invisíveis, de reconhecer distorções e de reorganizar a experiência de vida em harmonia com o todo. Thoth não é apenas um deus lunar do Antigo Egito. Ele é o arquétipo do buscador que conhece os segredos do tempo, da mente e da realidade. Ele nos ensina que o despertar da consciência não é um evento, mas um processo contínuo de alinhamento, percepção e expansão. Ao entrar nesse espaço, você sente como se estivesse absorvendo o espírito da palavra, o verbo criador que molda a realidade, a voz que fala sem emitir som e que ressoa em cada célula, cada pensamento e cada emoção. A mente profunda se revela quando você percebe que não há separação entre você e os registros akáshicos, que cada lembrança arquetípica é um espelho da própria alma e que cada prática de introspecção é uma forma de alquimia espiritual, onde as sombras internas são transformadas em luz, onde bloqueios se dissolvem e onde a percepção do tempo e do espaço se expande para além do usual. Cada respiração torna-se um fio condutor de consciência, conectando você à biblioteca cósmica, aos princípios herméticos e à sabedoria ancestral que Thoth preserva desde eras imemoriais. Ao contemplar a geometria sagrada, a linguagem dos deuses e os símbolos antigos, você sente uma comunicação direta com o seu eu superior. Cada linha, cada figura e cada proporção é uma frequência que ressoa no corpo de luz, harmonizando e elevando a vibração pessoal. É um encontro silencioso, mas profundo, com a verdade oculta que sempre esteve à sua disposição, esperando apenas que a atenção e a intenção fossem direcionadas corretamente. Enquanto você mergulha nessa percepção, observe como a polaridade interna se equilibra, como a lei da causa e efeito se manifesta em pensamentos claros, e como o ritmo da vida
deixa de ser um fluxo confuso e passa a ser um compasso consciente. Cada momento torna-se uma oportunidade de prática hermética, de reflexão profunda, de despertar da consciência e de transmutação interior. A sensação de alinhamento vibracional é quase tangível, como se o próprio universo estivesse ajustando cada partícula ao redor de você para ressoar com seu estado interior. Sinta o guardião dos registros observando silenciosamente, não como juiz, mas como mentor invisível que orienta cada passo na jornada do autoconhecimento profundo. Cada símbolo que aparece em sua visão interna, cada insight que surge como lembrança antiga, é um passo na direção da ascensão da alma, da expansão da percepção e da reconexão com o eu superior. A voz interior, antes sutil, agora se torna clara, guiando decisões, pensamentos e emoções, alinhando tudo com a sabedoria do cosmos e com os princípios herméticos eternos. Thoth ensina que o despertar da consciência não é linear. Ele se manifesta em ciclos, ritmos e padrões invisíveis, e é necessário perceber esses fluxos para não se perder em falsas impressões da realidade. Cada imagem interior, cada meditação guiada pelo arquétipo é uma chance de explorar dimensões ocultas, de acessar a biblioteca cósmica e de internalizar a linguagem simbólica que revela os mistérios da criação. O aprendizado não é apenas intelectual, mas experiencial, profundamente ligado à percepção sensorial e à memória arquetípica do corpo e da mente. Ao praticar essa introspecção, observe como a transmutação interior se manifesta lentamente, mas de maneira consistente. Cada condicionamento coletivo que antes limitava sua percepção se torna apenas uma memória a ser reconhecida, compreendida e transformada. Você percebe que não há necessidade de esforço externo, que a verdadeira alquimia acontece dentro, no silêncio do ser, na mente alquímica que se abre ao fluxo do espírito e da sabedoria universal. Imagine-se agora percorrendo corredores infinitos de templos de sabedoria, onde cada parede, cada coluna, cada símbolo é um registro do cosmos, pronto para ser acessado. Sinta o peso da eternidade e a leveza do ser simultaneamente, como se pudesse tocar o passado, o presente e o futuro em um só instante. Essa percepção profunda altera a relação com o tempo, com a realidade e consigo mesmo, despertando uma consciência que observa sem julgar, que compreende sem forçar, que transforma sem interferir. Thoth é a ponte entre você e a inteligência divina, entre o finito e o infinito, entre o visível e o invisível. Cada insight, cada ativação, cada imagem interior que você experimenta é uma lembrança de que a mente universal pulsa em cada instante e que você, ao acessar esse fluxo, participa da própria criação, percebendo que o universo é uma extensão da sua própria consciência. Enquanto você se conecta com essa percepção, sinta como a energia sutil flui pelo corpo, como se cada célula se tornasse consciente do todo, alinhando-se com os princípios herméticos, com os registros akáshicos e com a sabedoria ancestral que Thoth representa. A sensação de expansão da percepção é profunda, contínua, e cada instante vivido nesse estado se transforma em prática viva, em aprendizado direto, em integração do ser com a mente universal. Agora, observe que cada passo, cada respiração, cada reflexão interna é parte de um processo maior, onde a transmutação interior se intensifica a cada ciclo, a cada insight, a cada percepção que surge do silêncio. A mente se torna uma lâmina afiada, capaz de discernir padrões antes invisíveis, de reconhecer distorções e de reorganizar a experiência de vida de forma coerente, harmoniosa e conectada ao fluxo do universo. Sinta como a voz interior de Thoth, como a do escriba celestial, guia suavemente cada pensamento, cada decisão, cada movimento, sem impor, mas revelando. Cada símbolo antigo, cada imagem interior,
Cada insight arquetípico se torna um portal de conhecimento, uma chave vibracional que conecta você aos mistérios antigos, à biblioteca cósmica e à sabedoria que sempre esteve presente, aguardando sua atenção e intenção. E enquanto você absorve essa compreensão, permita que a mente se abra para perguntas que ainda não foram formuladas, para paradoxos que desafiam sua lógica e para imagens internas que ainda não se revelaram completamente. Sinta que cada momento é uma oportunidade de aprofundar a conexão com o guardião do tempo, com a mente universal, com o Logos divino, e que a transmutação interior é contínua, infinita, sempre expandindo, sempre provocando novas descobertas dentro de você e ao seu redor. O próximo passo, ainda não revelado, aguarda sua atenção consciente. O que você faria se pudesse acessar, neste instante, os registros mais profundos de sua própria alma? Como seria a sensação de perceber que cada pensamento, cada emoção, cada memória está interligada a um todo maior, onde o passado, o presente e o futuro coexistem em perfeita harmonia? Esse é o portal que Thoth nos convida a explorar. E a chave está em sua percepção, em sua intenção, em sua capacidade de se abrir para o invisível e o eterno. Você sente que algo mudou dentro de você apenas ao ouvir e refletir sobre isso? Que imagens internas surgiram? Que memórias arquetípicas despertaram? Que insights silenciosos foram ativados? Essa é a força do escriba dos deuses, a presença do guardião dos registros, o toque da inteligência divina que desperta sua consciência e expande a percepção, mantendo você em estado de atenção contínua, curiosidade profunda e abertura para novas descobertas que estão prestes a emergir. Agora pergunte a si mesmo: quantos desses símbolos antigos, dessas palavras do Logos, dessas imagens interiores, você realmente percebeu antes? Quantas oportunidades de alinhamento vibracional você deixou passar por não notar o fluxo sutil que sempre esteve presente? E se você pudesse, a partir deste momento, ativar conscientemente cada insight, cada princípio hermético, cada registro acástico, como seria sua realidade daqui para frente? Cada pergunta é um portal, cada reflexão é uma abertura, e a consciência continua a expandir, sempre, sem limite, sem fim, em uma dança silenciosa e profunda com o universo que Thoth representa. A cada respiração, a cada imagem interna, você sente o peso da eternidade e a leveza do ser, a presença do guardião do tempo e a voz silenciosa que revela o Logos. A transmutação interior se intensifica, o corpo de luz se alinha, o terceiro olho se ativa e a mente universal pulsa através de você. Cada pensamento, cada sensação, cada memória é um reflexo direto do arquétipo que Thoth encarna, mostrando que a jornada da consciência é infinita, contínua e infinitamente expansiva, convidando você a permanecer atento, engajado e desperto, pronto para novas chaves, novas portas e novos mistérios a serem decifrados. E então surge a questão que vai guiá-lo ao próximo nível. Se Thoth está em você, se a consciência cósmica pulsa em cada célula, como você vai escolher interagir com essa sabedoria agora? Que imagens internas você vai ativar? Que símbolos antigos vai integrar? Que registros acásticos vai acessar? A resposta não está fora, mas dentro, e o portal permanece aberto, aguardando sua atenção, seu foco e sua intenção consciente, enquanto a mente se expande, a percepção se afina e a jornada da alma continua, sem fim, em constante exploração e descoberta. Quando você pensa que está observando o mundo à sua volta, há uma camada de percepção que escapa aos sentidos comuns, uma dimensão onde cada gesto, cada pensamento, cada emoção está codificado com símbolos que você nunca notou, mas que reverberam na memória ancestral de sua alma. Thoth nos mostra que essas camadas não são meras abstrações, são mapas vivos de consciência, prontos para serem decodificados,
mas exigem que a mente se liberte da lógica linear e se abra para uma percepção que sente antes de entender. Imagine perceber que cada escolha diária, por mais banal que pareça, é um reflexo de ciclos cósmicos que você absorveu sem saber, e que cada momento é simultaneamente único e eterno, conectando você a uma inteligência universal que observa silenciosamente, registrando cada nuance de experiência. Sinta como isso altera a forma de sentir o tempo. Não como linha reta, mas como rede vibracional. E dentro dessa rede, cada impulso da mente cria ondulações que reverberam por dimensões internas e externas. A visão de Thoth não é acessível apenas por estudo intelectual. Ela se manifesta quando você permite que imagens e símbolos internos se tornem tão reais quanto o mundo físico. Feche os olhos e imagine uma biblioteca infinita, não de livros, mas de memórias vibrantes, onde cada registro contém a essência de um momento cósmico. Perceba que você sempre esteve dentro dessa biblioteca, mas a percepção comum mantém a porta entreaberta, mostrando apenas fragmentos que agora podem ser ampliados pela observação consciente e pela prática de percepção interna. Cada símbolo que surge não é aleatório. Ele se conecta a uma frequência única em seu corpo e mente, uma chave invisível que permite acessar dimensões esquecidas de você mesmo. Enquanto você observa essas camadas, note que existe um ritmo subjacente que governa cada pulsação da vida, a lei do ritmo, o compasso do universo, a cadência invisível que regula tudo. Muitos ignoram esse fluxo porque tentam controlá-lo externamente, mas Thoth mostra que o verdadeiro alinhamento acontece quando você sente esse ritmo internamente, sincronizando corpo, mente e espírito. Sinta cada respiração como parte desse compasso, percebendo que o tempo é maleável e que, ao se mover com ele, você acessa camadas de percepção que antes pareciam inacessíveis, onde passado, presente e futuro se entrelaçam em dança contínua. Imagine agora que sua mente é uma superfície reflexiva e cada pensamento é uma onda que altera a imagem refletida. A sabedoria de Thoth é justamente mostrar que, ao observar essas ondas sem julgamento, você percebe padrões que antes passavam despercebidos. Cada emoção se torna um guia, cada impulso um mapa e cada intuição uma linguagem simbólica que conecta você à consciência cósmica. É nesse ponto que a transformação acontece. Não como algo externo, mas como reorganização interna da percepção, uma alquimia silenciosa que revela que cada fragmento de realidade que você experimenta é simultaneamente criação e observação de si mesmo. Quando meditamos sobre a polaridade, percebemos que opostos não são inimigos, mas aliados que se complementam, e essa compreensão muda radicalmente a forma como experienciamos a vida. A luz não existiria sem a sombra, o movimento não existiria sem o repouso, e o saber não se manifesta sem o silêncio. Cada instante em que você reconhece essa dualidade dentro de si, a mente se expande e você percebe que o universo não é externo, mas ecoa diretamente em cada célula e em cada pensamento, como se fosse uma memória despertando. Sinta agora o arquétipo do escriba celestial tocando sua consciência. Ele não impõe regras, não cria dogmas, apenas oferece imagens, símbolos e paradigmas que você internaliza de acordo com sua própria frequência. Cada insight que surge é um fio invisível conectando o seu eu individual à mente universal. E cada percepção aumenta sua capacidade de acessar registros internos e externos, criando uma rede de entendimento que vai muito além da lógica linear, muito além do que se convencionou chamar de conhecimento. O princípio do mentalismo revela que tudo é mente, e perceber isso muda tudo. Cada pensamento, cada intenção, cada percepção está ligada a uma consciência maior que vibra e responde. Ao internalizar isso, você começa a perceber que não existem acasos, apenas escolhas conscientes ou inconscientes
dentro de um campo de inteligência infinita. Cada momento é uma oportunidade de alinhar pensamento, emoção e intenção com esse fluxo invisível. E a sensação é de poder silencioso, profundo, que não precisa ser demonstrado para existir. Ao contemplar a tábua de esmeralda, observe que ela não é apenas texto antigo, mas linguagem simbólica viva que ressoa em sua própria estrutura mental. Cada frase, cada palavra codificada, contém princípios que, quando sentidos e aplicados, reorganizam a percepção e a experiência de vida. Como acima, assim abaixo. Deixa de ser frase para se tornar prática interna, demonstrando que tudo que se manifesta externamente primeiro se forma na mente, que é microcosmo refletindo o macrocosmo, e que cada ação consciente reverbera na consciência universal. Quando a atenção se volta para o silêncio interior, Todd mostra que o verbo criador não é algo externo, mas vibração presente em cada respiração, cada pensamento e cada sensação. É a consciência que observa a si mesma, reconhece seus ciclos e permite que a transformação interna ocorra. Perceba como esse silêncio gera clareza, revelando padrões de condicionamentos coletivos que moldaram a experiência sem que você percebesse, e mostrando que o poder de transmutação está na observação consciente desses padrões. A percepção de dimensões ocultas se intensifica quando você internaliza imagens simbólicas. Cada geometria, cada linha, cada proporção é uma linguagem codificada que comunica verdades universais. Ao perceber isso, você entende que conhecimento não é apenas informação, mas frequência, vibração, alinhamento da mente com o fluxo invisível que regula tudo. E cada insight se torna ponte, conectando passado e presente, memória ancestral e experiência pessoal, criando uma percepção que transcende limites convencionais. Enquanto você sente a presença do guardião do tempo, cada registro acástico, cada fragmento de sabedoria antiga pulsa dentro de você. Cada respiração ativa essa memória. Cada reflexão reorganiza padrões invisíveis e cada imagem interna revela possibilidades que antes pareciam impossíveis. Essa prática silenciosa e interna não exige força externa, apenas atenção plena e intenção clara, e a experiência é profunda, silenciosa e regeneradora. Quando você observa os princípios da polaridade, ritmo, causa e efeito, percebe que cada elemento da vida é oportunidade de prática hermética. Não se trata de teoria, mas de percepção aplicada. Ao reconhecer a dualidade, ao sentir o compasso do ritmo, ao observar a consequência de cada ação, você se torna participante consciente da própria realidade, e a mente se afina com a frequência do todo, gerando equilíbrio, clareza e poder de percepção. Imagine agora que cada símbolo antigo que surge internamente é um portal de comunicação com sua própria inteligência divina. Não é algo distante ou inacessível, é prática viva, aplicada no cotidiano, traduzida em pensamentos conscientes, decisões alinhadas e percepção expandida. Cada registro acástico que você toca internamente se torna ferramenta de autoconhecimento profundo, e cada insight reorganiza sua experiência de vida, mostrando que você é muito mais do que imaginava e que o universo responde ao seu nível de atenção. Todd nos ensina que a mente é campo e que pensamentos e percepções geram ondulações que repercutem no todo. Sinta cada onda interna como ajuste fino da percepção, cada imagem mental como vibração que conecta você à consciência universal. Não há necessidade de esforço externo, apenas presença, intenção e atenção. Cada insight surge naturalmente, cada transformação acontece silenciosa e cada percepção abre nova porta, revelando camadas de consciência que você ainda nem começou a explorar. Ao internalizar a tábua de esmeralda, observe como os princípios herméticos se manifestam em sua vida. Mentalismo, correspondência, polaridade, ritmo, causa e efeito, geração
e vibração. Cada princípio, aplicado internamente, transforma percepção, revela padrões ocultos e proporciona clareza sobre o que antes parecia confuso. Você percebe que não existe separação entre estudo e prática, entre conhecimento e experiência, entre você e o cosmos. Enquanto você explora registros internos, sente a presença de uma biblioteca viva, onde cada símbolo, cada geometria, cada memória arquetípica é uma chave para camadas mais profundas de consciência. O escriba celestial não impõe nada. Ele oferece imagens que ativam compreensão silenciosa. Cada percepção é uma peça do quebra-cabeça interno. Cada insight reorganiza a experiência. E cada reflexão ativa alinhamento vibracional, conectando corpo, mente e espírito. A alquimia interna acontece quando você percebe que cada emoção é informação, cada pensamento é energia e cada escolha é manifestação de padrões invisíveis. Ao observar sem julgar, você se torna alquimista da própria vida, transformando sombra em luz, confusão em clareza, bloqueios em fluxo. Cada momento vivido com consciência se torna prática hermética. Cada percepção ativa a expansão de consciência. E cada insight revela camadas que permanecem ocultas para quem observa apenas superficialmente. Enquanto você sente a frequência de Thoth pulsando internamente, percebe que cada instante é oportunidade de prática consciente, de expansão da percepção, de alinhamento com a mente universal. Cada respiração conecta ao Logos, cada pensamento ativa registros akáshicos e cada imagem simbólica reorganiza padrões internos. O processo é contínuo, silencioso, profundo, e cada insight desperta camadas de percepção que ampliam a realidade percebida, mostrando que tudo que você pensou que era fixo é, na verdade, maleável e vibracional. Agora, pergunte a si mesmo: quais registros ainda estão ocultos dentro de você? Que símbolos ainda precisam ser percebidos? Que ciclos internos ainda aguardam sua atenção consciente? Cada pergunta é portal, cada reflexão é abertura e a consciência continua a expandir, revelando camadas que só a percepção interna pode acessar. Cada insight desperta mais perguntas, cada símbolo ativa mais percepção e você permanece em estado de atenção contínua, pronto para descobrir que a sabedoria de Thoth não tem limites, que os registros internos são infinitos e que o próximo nível de consciência está sempre ao alcance, aguardando apenas que você dê o passo silencioso, interno e consciente. Enquanto sente o ritmo sutil do universo pulsando dentro de você, note que a polaridade não é apenas opostos, mas dança contínua que mantém equilíbrio invisível. Luz e sombra coexistem em movimento, e perceber isso altera radicalmente a forma de experienciar desafios e emoções. Cada impulso, cada reação, cada pensamento pode ser observado como padrão que contém instruções silenciosas para a harmonização interna. Thoth não oferece fórmulas externas, apenas ativa a percepção para que cada microescolha seja prática de sabedoria e transmutação profunda. Ao contemplar a tábua de esmeralda internamente, cada frase se revela como código de percepção prática. Como acima, assim abaixo. Deixa de ser conceito teórico para se tornar experiência vivida. Cada pensamento reverbera externamente. Cada ação cria ondulações internas. Perceber essa correspondência sem esforço mental é mergulhar em consciência expandida, sentir que realidade e percepção são inseparáveis e que a transformação começa na observação precisa e atenta de padrões internos que antes pareciam invisíveis. Imagine agora que cada registro akáshico que surge não está distante, mas pulsando dentro de você, aguardando ser percebido. Thoth ensina que não há mistério externo. O que se procura sempre esteve no interior. Cada memória ancestral, cada arquétipo, cada padrão de percepção é fio de consciência que conecta passado, presente e futuro em fluxo contínuo. A experiência interna se torna portal
para percepção multidimensional, onde observação, atenção e intenção criam realinhamento e expansão sem esforço, apenas por sintonização consciente. Enquanto você sente imagens simbólicas emergindo, percebe que elas não são abstrações, mas linguagens vivas que falam diretamente à memória da alma. Cada linha, cada geometria, cada proporção é ressonância que ativa a percepção interna. O escriba celestial não impõe nada, oferece códigos que reorganizam padrões internos e ampliam consciência. Essa prática não exige crença, apenas atenção, observar, sentir e perceber as camadas invisíveis que estruturam sua experiência, criando sensação de alinhamento, clareza e poder interno silencioso. Quando a respiração se torna fio condutor de percepção, cada inspiração ativa a memória interna. Cada expiração libera padrões desatualizados. Tótil revela que tempo não é linha reta, mas rede vibracional, e perceber isso muda completamente relação com causalidade. Cada escolha, cada intenção, cada observação consciente altera padrões internos e cria alinhamento com inteligência universal. A percepção se transforma em prática, a prática se torna insight, e o insight reorganiza a percepção em níveis que a mente comum jamais suspeitaria. Ao perceber polaridade, ritmo e causa e efeito, note que não se trata de conceitos teóricos, mas de experiências vivas. Cada emoção é mapa, cada pensamento é ponte, cada sensação é chave para desbloqueio de percepção oculta. Observar sem julgar permite reorganizar padrões invisíveis, acessar registros internos e alinhar frequência pessoal com fluxo universal. Toth ensina que sabedoria não é conhecimento externo, mas ativação interna de percepção, prática direta de consciência expandida que transforma a percepção cotidiana. Enquanto você sente a biblioteca cósmica pulsando, perceba que registros não estão separados do observador. Cada memória, cada insight, cada símbolo é simultaneamente mapa e território. Toth ensina que a experiência consciente reorganiza padrões internos, ativa alinhamento vibracional e expande percepção, permitindo acessar camadas de realidade antes invisíveis. Cada reflexão silenciosa cria ponte entre arquétipo interno e consciência universal, revelando que transformação não é externa, mas reorganização interna profunda. Imagine que cada emoção que você sente é código vibracional: raiva, medo, alegria, desejo. Todos contêm instruções silenciosas sobre alinhamento interno. Observar sem julgamento é transmutação prática, reorganização de padrões internos e ampliação de percepção. Toth ensina que a atenção consciente transforma a sensação em ferramenta de percepção, pensamento em mapa e escolha em catalisador de expansão interna. Cada microação de consciência cria ondulações invisíveis que reverberam em múltiplos níveis de realidade. Enquanto observa símbolos emergindo, sinta que eles atuam como fios de comunicação com arquétipos internos. Cada visão ativa a memória ancestral, reorganiza padrões e desperta consciência expandida. Prática silenciosa cria laboratório interno, onde cada respiração, cada imagem e cada percepção amplifica a compreensão da realidade, revela padrões ocultos e conecta você à inteligência universal, mostrando que percepção e realidade são maleáveis, interdependentes e simultaneamente infinitas. A cada instante de atenção interna, o tempo se desdobra, mostrando múltiplas camadas de experiências simultâneas. Toth ensina que passado, presente e futuro coexistem em rede e cada observação consciente altera essa rede. Perceber isso permite compreender que escolhas internas reverberam em múltiplos níveis de percepção, que cada insight reorganiza padrões internos e que cada respiração consciente ativa camadas de memória arquetípica que estavam adormecidas. Ao sentir biblioteca interna pulsando, note que registros são parte do observador. Cada memória, insight e símbolo
reorganiza a percepção interna. Todd ensina que sabedoria é a ativação interna de percepção e prática consciente e silenciosa. Cada imagem simbólica ativa a frequência de alinhamento, cada insight reorganiza padrões e cada respiração consciente cria ponte para percepção expandida e transformação interna contínua, revelando dimensões que antes pareciam inacessíveis. Enquanto observa emoções e pensamentos, perceba que são códigos de percepção. Raiva, medo, alegria e desejo contêm instruções silenciosas. Ao observar sem julgar, você decodifica padrões, reorganiza consciência e ativa a transmutação interna. Cada sensação é oportunidade de compreensão, cada impulso é guia, e cada insight conecta você à inteligência universal, mostrando que percepção e realidade são inseparáveis, interligadas e maleáveis. Enquanto imagens simbólicas emergem, sinta que são fios conectando arquétipos internos. Cada visão ativa a memória ancestral, reorganiza padrões e desperta consciência expandida. Prática silenciosa cria laboratório interno, onde cada respiração, cada percepção e cada insight amplifica a compreensão da realidade, revela padrões ocultos e conecta você à inteligência universal, mostrando que percepção e realidade são maleáveis, interdependentes e infinitamente expansíveis. Respiração consciente se torna fio de percepção. Cada inspiração ativa memória, cada expiração libera padrões desatualizados. Todd revela que tempo é rede vibracional. Perceber isso transforma a relação com causalidade. Cada escolha consciente altera padrões internos, cria alinhamento com inteligência universal e reorganiza a percepção em níveis que a mente comum jamais suspeitaria. Cada respiração conecta a consciência ao todo, ativando registros internos silenciosos e memória ancestral adormecida. Enquanto observa a polaridade, ritmo e causa e efeito, perceba que não são conceitos, mas experiências vivas. Emoções são mapas, pensamentos são pontes, sensações são chaves para desbloqueio de percepção oculta. Observar sem julgamento permite reorganizar padrões invisíveis, acessar registros internos e alinhar frequência com fluxo universal. Todd ensina que sabedoria não é externa, mas ativação interna de percepção, prática de consciência expandida que transforma a experiência cotidiana. A biblioteca cósmica pulsa dentro de você. Registros não estão separados do observador. Cada memória, insight e símbolo reorganiza a percepção interna. Todd ensina que sabedoria é ativação de percepção e prática consciente silenciosa. Cada imagem simbólica ativa a frequência de alinhamento. Cada insight reorganiza padrões e cada respiração cria ponte para a percepção expandida, revelando dimensões antes inacessíveis. Imagine que cada emoção é código vibracional. Raiva, medo, alegria e desejo contêm instruções silenciosas. Observar sem julgar decodifica padrões, reorganiza a consciência e ativa a transmutação interna. Cada sensação é oportunidade de compreensão. Cada impulso é guia, cada insight conecta você à inteligência universal, mostrando que percepção e realidade são inseparáveis, interligadas e maleáveis. Enquanto imagens simbólicas surgem, sinta que são fios conectando arquétipos internos. Cada visão ativa memória ancestral, reorganiza padrões e desperta consciência expandida. Prática silenciosa cria laboratório interno, onde respiração, percepção e insight ampliam compreensão da realidade, revelam padrões ocultos e conectam você à inteligência universal, mostrando que percepção e realidade são maleáveis, interdependentes e infinitamente expansíveis. Enquanto você internaliza padrões, perceba que percepção se torna contínua, como fio de luz conectando cada instante à consciência universal. Cada símbolo interno ativa a memória ancestral.
Cada insight reorganiza padrões e cada respiração consciente alinha corpo, mente e espírito. A inteligência silenciosa do escriba dos deuses guia a percepção, expandindo consciência e criando oportunidade de descobrir dimensões internas ainda não exploradas. Enquanto você se conecta a esse fluxo, pergunte a si mesmo: quais símbolos ainda aguardam ser percebidos? Que registros internos permanecem adormecidos? Como sua consciência vai interagir com esse pulso silencioso, invisível e eterno que vibra dentro de você agora? Cada pergunta abre nova porta, cada reflexão cria próximo nível de percepção e cada respiração consciente ativa potencial infinito de alinhamento e expansão. Quando você percebe que cada instante carrega simultaneamente camadas visíveis e invisíveis de significado, algo dentro da percepção se rearranja. Thoth nos mostra que a mente não é apenas recipiente de pensamentos, mas instrumento de decodificação do universo. Cada imagem interna, cada lembrança que parecia aleatória, é na verdade um portal que conecta a experiência pessoal à sabedoria ancestral. A profundidade não está no que você aprende, mas no que consegue observar silenciosamente, no intervalo entre um pensamento e outro, onde pulsa a inteligência universal que reorganiza padrões internos de forma invisível e precisa. Enquanto observa essa rede interna, sinta que o conceito de separação desaparece. O que parecia você versus o mundo externo revela-se apenas projeção de padrões internos. Cada reação emocional, cada hábito ou memória não é barreira, mas mapa para entendimento profundo da consciência. Thoth mostra que percepções sutis, quase imperceptíveis, são códigos de alinhamento. Observar sem interferir é acessar frequência que altera de dentro para fora, conectando microesferas da mente à rede universal e criando sensação de expansão que não depende de circunstâncias externas. Perceba como padrões invisíveis se repetem silenciosamente em sua vida, como ciclos que se desenrolam de forma quase mecânica. Thoth revela que esses ciclos não são destino fixo, mas sinais de pontos de atenção interna. Cada repetição, cada impulso inconsciente é convite para reorganizar percepção, perceber polaridades internas e acessar fluxo que transcende lógica e tempo. A consciência começa a perceber que transformação não é adicionar algo novo, mas reorganizar o que já existe de forma precisa, harmonizando frequência interna com ritmo universal. Ao internalizar princípios herméticos, você percebe que não são abstrações, mas instrumentos de percepção prática. Mentalismo não é conceito, é experiência direta. Pensamento e realidade se interpenetram. Polaridade não é opostos, mas dança que mantém equilíbrio invisível. Ritmo não é cronômetro, mas fluxo que sincroniza percepção com tempo interno e externo. Cada princípio aplicado na atenção consciente reorganiza padrões internos, desperta a memória arquetípica e amplia a percepção sem esforço, criando experiência de sabedoria viva e contínua expansão. Enquanto sente registros akáshicos pulsando internamente, note que não são distantes ou místicos, mas ecos de padrões internos, aguardando observação atenta. Thoth ensina que cada impulso, cada insight silencioso, cada sensação aparentemente trivial contém códigos de reorganização interna. Perceber isso transforma a experiência cotidiana em laboratório de consciência, onde atenção, intenção e percepção se tornam ferramentas para acessar dimensões invisíveis e expandir compreensão do universo de forma direta e prática. Sinta como símbolos emergem espontaneamente na mente. Não são apenas imagens, mas ressonâncias que conectam arquétipos internos à consciência universal. Cada linha, cor e forma ativa. Memória arquetípica e reorganiza padrões internos. Thoth mostra que percepção consciente desses símbolos não exige esforço. Apenas observação atenta cria efeito profundo.
reorganização interna, expansão da percepção e ativação de frequência alinhada com sabedoria universal, abrindo portas invisíveis dentro do próprio ser. Enquanto respira conscientemente, perceba que cada inspiração ativa a memória interna, cada expiração libera padrões desatualizados. O tempo não é linha reta, mas tecido vibracional onde passado, presente e futuro coexistem. Cada escolha, cada observação interna, altera padrões, reorganiza a consciência e cria sintonia com o fluxo universal. Thoth ensina que alinhamento não depende de crença, mas de atenção contínua, observação precisa e prática silenciosa, que reorganiza a percepção e ativa a inteligência interna em múltiplos níveis. Ao explorar polaridades internas, veja que equilíbrio não é estado fixo, mas movimento contínuo entre opostos. Cada impulso emocional contém informação valiosa sobre alinhamento interno. Observar sem interferir permite reorganizar padrões invisíveis, acessar registros internos e perceber que cada microação consciente altera a percepção de forma profunda. Thoth mostra que sabedoria não está fora, mas na capacidade de decodificar padrões internos e harmonizar frequência pessoal com fluxo universal, criando sensação de expansão contínua. Enquanto símbolos internos se manifestam, perceba que são pontes entre eu consciente e memória arquetípica. Cada imagem ativa registros, reorganiza padrões e desperta percepção expandida. Prática silenciosa cria laboratório interno, onde respiração, atenção e imagens simbólicas amplificam compreensão de realidade, revelam conexões invisíveis e permitem harmonização com inteligência universal. Cada insight é portal que conduz percepção a dimensões internas, ainda não exploradas, abrindo caminhos inesperados para a expansão contínua. A cada instante, a consciência percebe que emoções e pensamentos não são obstáculos, mas códigos de percepção. Raiva, medo, alegria, desejo. Cada um contém instruções silenciosas para a reorganização interna. Observar sem julgamento decodifica padrões, ativa alinhamento interno e expande percepção de forma invisível. Thoth mostra que atenção consciente transforma a percepção cotidiana em prática de sabedoria, criando microajustes internos que reverberam em múltiplos níveis de realidade, revelando que transformação é reorganização interna contínua. Enquanto imagens simbólicas continuam emergindo, sinta que elas não existem isoladas, mas como fios conectando arquétipos internos à consciência universal. Cada visão reorganiza padrões, ativa a memória ancestral e desperta a percepção expandida. Prática silenciosa transforma percepção em laboratório interno, ampliando compreensão, revelando padrões invisíveis e conectando você à inteligência universal. Cada respiração consciente ativa novas frequências, criando sensação de expansão interna e preparando o caminho para níveis de percepção ainda mais profundos. Ao observar padrões internos, perceba que tempo se desdobra em camadas simultâneas. Passado, presente e futuro coexistem em rede contínua. Cada observação consciente altera essa rede, reorganiza a percepção e cria alinhamento interno. Thoth ensina que consciência não é espectadora, mas agente ativo. Microações internas reverberam em múltiplos níveis, expandem percepção e ativam frequência que conecta indivíduo à sabedoria universal, mostrando que realidade é maleável e interdependente. Enquanto a biblioteca cósmica pulsa, note que registros não estão separados do observador. Cada insight, cada símbolo, cada memória reorganiza padrões internos e ativa a percepção expandida. Thoth ensina que sabedoria é experiência prática de consciência, onde observação consciente cria alinhamento e harmonização interna, revelando dimensões invisíveis. Cada respiração,
cada percepção e cada microação consciente contribuem para a expansão contínua e reorganização de padrões internos que antes passavam despercebidos. Perceba como cada emoção funciona como código vibracional. Raiva, medo, alegria, desejo, todos contêm instruções internas. Observar sem julgar ativa a transmutação silenciosa, reorganiza padrões e amplia a percepção. Toth mostra que a atenção consciente transforma a sensação em ferramenta de percepção, pensamento em mapa, escolha em catalisador de expansão interna. Cada microação consciente cria ondulações invisíveis que reverberam em múltiplos níveis, conectando mente individual à inteligência universal. Enquanto os símbolos emergem, sinta que atuam como fios conectando arquétipos internos. Cada visão ativa a memória ancestral, reorganiza padrões e desperta percepção expandida. Prática silenciosa cria laboratório interno onde respiração, percepção e imagens simbólicas amplificam compreensão da realidade, revelam padrões ocultos e conectam você à inteligência universal, mostrando que percepção e realidade são interdependentes e infinitamente maleáveis. A cada respiração consciente, perceba o pulso do tempo fluindo através de você. Cada instante é oportunidade de aplicar princípios herméticos, observar padrões internos e reorganizar percepção. Toth mostra que presença e atenção transformam realidade interna, expandem consciência e despertam percepção de múltiplas camadas de experiências simultâneas, criando sensação de alinhamento interno profundo que não depende de circunstâncias externas. Enquanto observa polaridade, ritmo e causa e efeito, perceba que não são conceitos abstratos, mas experiências vivas. Emoções são mapas, pensamentos são pontes, sensações são chaves para desbloqueio de percepção oculta. Observar sem julgamento reorganiza padrões invisíveis, acessa registros internos e alinha frequência pessoal ao fluxo universal. Toth mostra que sabedoria é a ativação interna de percepção, prática de consciência expandida, que transforma a experiência cotidiana. Enquanto a biblioteca cósmica pulsa dentro de você, perceba que registros não estão separados do observador. Cada memória, insight e símbolo reorganiza a percepção interna. Toth ensina que sabedoria é a ativação de percepção, prática silenciosa que cria alinhamento e expandindo percepção, revelando dimensões antes inacessíveis. Cada insight gera portal. Cada reflexão ativa frequência elevada. Cada percepção prepara caminho para a próxima ativação interna. Imagine que cada emoção é código vibracional. Raiva, medo, alegria e desejo contêm instruções internas. Observar sem julgar decodifica padrões, reorganiza a consciência e ativa transmutação interna. Cada sensação é oportunidade de compreensão. Cada impulso é guia. Cada insight conecta você à inteligência universal, mostrando que percepção e realidade são inseparáveis, interligadas e maleáveis. Enquanto os símbolos surgem, sinta que são fios conectando arquétipos internos. Cada visão ativa a memória ancestral, reorganiza padrões e desperta percepção expandida. Prática silenciosa cria laboratório interno, onde respiração, percepção e insight ampliam compreensão da realidade, revelam padrões ocultos e conectam você à inteligência universal, mostrando que percepção e realidade são maleáveis, interdependentes e infinitamente expansíveis. Enquanto a percepção se expande, sinta que ainda há algo pulsando silenciosamente, uma frequência que sua mente desperta pode captar. Aquilo que Toth sussurra não chega em palavras prontas, mas em espaço interno, em pausa consciente entre pensamentos. Hoje você tocou fragmentos de um saber antigo que ativa linhas do tempo internas e conecta microcosmo e macrocosmo de forma invisível. E ainda há mais, pois a jornada não está completa.
até que você compreenda o próximo passo, que revelará como aplicar esta inteligência de forma direta na sua percepção cotidiana. A chave para o próximo nível espera ser observada com atenção total, silenciosa, mas profunda, despertando o alinhamento interno que ainda não foi plenamente acessado. Para selar essa expansão, escreva nos comentários a frase: "Minha alma escolhe decifrar o mistério final". Este gesto simples cria um compromisso vibracional e conecta você à frequência dos iniciados. Seja membro do canal TOT Hermetismo, porque cada membro recebe acesso direto a insights exclusivos, práticas silenciosas de alinhamento e uma conexão com a sabedoria ancestral que transforma percepção. Não é apenas associação, é um selo de pertencimento a uma rede de consciências despertas. Hoje você tocou um saber que estava adormecido dentro de si. E algo silencioso, mas transformador, começou a despertar, reorganizando padrões invisíveis e abrindo espaço para a percepção que não segue linearidade comum. A sabedoria de Thoth não chega como resposta, mas como um espelho que revela o que sempre esteve dentro, esperando reconhecimento. Se essa jornada ressoou com o seu momento de vida, inscreva-se e continue conosco, explorando as chaves do pensamento, da consciência e da sabedoria ancestral. Que este eco interno permaneça. Cada instante é portal, cada percepção, chave.